Meus amigos e minhas amigas, esse vídeo é mais do que especial pra mim, porque foi justamente por causa dessas lindas medalhas que a minha vida se transformou completamente. Então nesse vídeo você vai entender o que precisa ser feito, como você deve estudar para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Fala medalhistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Medalhei, o local onde você fica sabendo sobre tudo das Olimpíadas Científicas desse nosso Brasil. Eu sou Henrique Duarte, multimedalhista em Olimpíadas. Na época da escola eu conquistei cerca de 30 medalhas e algumas delas foram essas do início do vídeo, na Olimpíada de Astronomia, que é uma das que mora no meu coração, porque ela foi muito importante para mim. Muitas oportunidades que eu tive durante o ensino médio foram por causa dessa prova. Então, para você que vai participar agora no dia 20 de maio desse ano de 2022, saiba que é uma oportunidade incrível para você poder conhecer pessoas, participar de eventos e quem sabe até representar o Brasil internacionalmente. Eu mesmo pude viajar várias vezes por causa dessa prova, em eventos como a Jornada Espacial, que se você mandar muito bem na OBA, você pode passar alguns dias em São José dos Campos, conhecendo lugares como o ITA, o INPE, a Embraer. Você também pode participar da seletiva da Internacional de Astronomia, que todo ano 15 a 10 alunos são selecionados para representar o Brasil. É formada uma seleção brasileira para representar o Brasil internacionalmente. E ainda o mais bacana de tudo isso, que eu acho que esse assunto vale um vídeo só para ele, é que você pode, a única forma de você entrar numa universidade sem ser pelo Enem e pelo vestibular, são as Olimpíadas Científicas. E a OBA, a Olimpíada de Astronomia, é uma dessas medalhas que você pode aplicar para as universidades brasileiras sem precisar fazer o vestibular, através das vagas olímpicas. Enfim, vale muito a pena participar e vamos agora falar sobre a estrutura dessa prova para você saber exatamente o que te espera no dia 20 de maio. A prova da OBA é composta por 10 questões. Hoje no Brasil existem mais de 80 Olimpíadas, de todos os assuntos possíveis, matemática, física, química, história, biologia. A gente costuma falar que para todo assunto hoje em dia, para toda área de interesse, existe uma Olimpíada. E a OBA é uma das mais tradicionais e também um dos modelos mais simples de prova, porque como eu falei são 10 questões, tem para todos os níveis, então se você está no Fundamental 1, tem 6 anos ali no primeiro ano do ensino Fundamental 1, você pode fazer a OBA e até o último ano do ensino médio você também pode fazer a OBA. E como são muitos anos diferentes fazendo a mesma prova, ela vai ser dividida em 4 níveis. O nível 1 justamente para o pessoal que está no primeiro ao terceiro ano do ensino Fundamental 1, o nível 2 para quem está no quarto ao quinto ano do ensino Fundamental 1, o nível 3 para quem está do sexto ao nono ano do Fundamental 2 e o nível 4 para quem está no ensino médio. Então, óbvio, se você está ali, por exemplo, no nível 3, se você está no sexto ano em comparação com alguém que está no nono ano, a prova para o nono ano vai ser muito mais fácil. Mas você que está no sexto, você também consegue fazer. E se você entender como a prova funciona, fica bem tranquilo e você pode sim conseguir um ótimo resultado. Então a mesma coisa para o ensino médio, né? Que o primeiro ano e o terceiro ano acabam competindo entre si, mas é completamente possível um ótimo resultado já no primeiro ano do ensino médio. Enfim, pessoal, o nível 1, nível 2 e nível 3 terão 2 horas para fazer a prova. E o nível 4 tem 3 horas para fazer a prova. O que para a OBA é um tempo bem tranquilo de ser feito, ainda mais porque você pode utilizar a calculadora na prova. Nem sempre isso foi permitido, mas hoje em dia você pode utilizar a calculadora e eu recomendo muito que você utilize, porque terão questões com contas grandes e a calculadora vai facilitar muito esse processo. Então, recapitulando, são 10 questões, você tem tempo suficiente para fazer elas e são questões de alternativa. Então vai ter uma questão, por exemplo, falando sobre um satélite, você vai ter que fazer algum cálculo relacionado a ele e esse cálculo você pode fazer na calculadora e a resposta vai estar em alguma das alternativas A, B, C, D, E, enfim. É uma prova que desde o início da pandemia se tornou de alternativa, mas que agora nesse ano de 2022 você terá que fazer presencialmente na sua escola. Beleza, agora que você já sabe a estrutura da prova, vamos falar sobre como estudar para ela.
Se você percebeu o nome da Olimpíada, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A gente costuma esquecer o astronáutica e falar apenas astronomia, mas é importante entender essa diferença porque é relevante na hora dos assuntos que você vai estudar para a prova. Porque a astronomia é quando a gente fala sobre planetas, sobre estrelas, sobre o movimento dos astros. Um assunto também que eu não sei se você sabe que é astronomia, mas as estações do ano é astronomia pura. Isso sempre cai, todo ano cai na OBA alguma questão relacionada aos solstícios e equinócios, que é estações do ano. E a parte de astronáutica vai ser basicamente as tecnologias espaciais. Então foguetes, satélites, a história da astronáutica, tudo isso entra nessa parte da prova e nós teremos 7 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. Já faz um bom tempo que a prova da OBA ela é muito sobre interpretação. E isso ainda é muito realidade nos 3 primeiros níveis. As questões te ensinam muita coisa. Você precisa estar muito atento na hora da prova, porque às vezes você acha que a questão é muito difícil, mas ela está passando as informações no texto. Isso para o nível 4, que é o do ensino médio, tem mudado um pouco, a prova tem cobrado alguns conteúdos um pouco mais avançados. Na realidade não é nem mais avançado, é que você já precisa saber eles quando você chegar na prova. Assuntos como leis de Kepler, efeito Doppler, enfim, tem conteúdos relevantes na astronomia que você já precisa saber quando você for fazer a prova, principalmente do nível 4. E para isso, a melhor dica que eu posso dar para vocês são as provas anteriores. Parece uma dica óbvia, mas muitas pessoas acabam querendo estudar astronomia antes de dar uma olhada na prova de astronomia. Então entra no site oba.org.br, que é o site oficial da Olimpíada, e dá uma olhada nas provas anteriores. Porque lá você vai entender esse modelo que eu falei de 10 questões, vai ver como funcionam cada uma delas e você vai principalmente ver quais são os assuntos cobrados na prova. E aí vai ser muito melhor para você estudar já sabendo como aparece na prova cada um daqueles assuntos. Olha, sempre que pedem uma dica para Olimpíadas, a dica principal é olhar as provas anteriores, porque lá já está todo o mapa do que você precisa saber. Mas nós já fizemos todo um trabalho de selecionar essas questões, entender quais são os assuntos que mais caem, e nós vamos passar todas essas informações para vocês em um evento online gratuito que vai ser o Sprint OBA. Então nos dias 25, 26 e 27, segunda, terça e quarta, teremos lives ao vivo no nosso YouTube falando sobre essa Olimpíada e mostrando quais são as questões e o tipo de questão que mais cai. Nós preparamos algo muito diferente para o Sprint, vai ter todo um sistema para você fazer questões todos os dias e não se preocupa também se você está vendo esse vídeo depois da data que eu acabei de falar, porque se você entrar no site medalhei.com/sprintoba, você ainda pode acompanhar e fazer as questões que nós estamos sugerindo para vocês todos os dias. Então, basicamente, agora que você já sabe como a prova funciona, entra no site da Olimpíada, veja as provas anteriores, entenda como funcionam aqueles conteúdos e quando sentir dificuldade em algum conteúdo específico, estude ele. Estude realmente a teoria e depois faça a questão da Olimpíada. Agora, se você quiser uma preparação completa e realmente direcionada para você não perder tempo, participa do Sprint OBA, que lá você vai poder estudar com a gente e garantir uma medalha nessa Olimpíada. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta se você quiser ver algum outro assunto ou até mesmo sugestão de conteúdo para a Olimpíada de Astronomia. Se você quiser uma aula específica, algum assunto específico, a gente sempre está de olho e pode trazer esse material aqui para vocês. Muito obrigado e espero que a gente se veja no Sprint OBA.